Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está aqui e eu quero te pedir, derrama a tua presença nessa noite e nos dá aqui um pouquinho mais da revelação do que o Senhor tem para nós. Nos permita ouvir a tua voz, nos permita ouvir a tua palavra e nos deixe compreender o que o Senhor vai falar conosco. Ajude-me, Senhor, a compartilhar a tua palavra com ousadia, com temor e com amor. E que o Senhor faça com que a semente que vai ser lançada possa prosperar no coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fábio. Adoração não vou precisar agora. Que eu quero que vocês estejam 100% concentrados no que nós temos para falar hoje à noite. É um tema, para mim é um tema bem delicado, porque se nós não soubermos falar sobre ele, a gente fala na linha do legalismo. E se nós não soubermos falar sobre ele, nós podemos falar na linha da libertinagem. Então é importante que a gente encontre um equilíbrio sobre o que vai ser tratado hoje à noite. Vamos começar uma nova série esse mês, e eu não sei quantas mensagens a gente vai conseguir alcançar e abordar, mas pelo menos eu quero garantir que hoje você vai receber algo do coração de Deus para fortalecer a sua fé e para nutrir você de tal maneira que você cresça e você se reproduza no Senhor, gerando frutos e frutos que permaneçam. O tema que nós vamos falar hoje é sobre temor do Senhor, mas com uma abordagem sobre pureza. Esse é um tema delicado de se falar, porque nos nossos dias, nos dias de hoje, nós temos uma igreja, ou nós somos uma igreja, que não é tão bíblica. Nós fugimos das doutrinas bíblicas, e nós temos levantado padrões pessoais, padrões nossos, padrões próprios. Nós temos esquecido um pouco o que a palavra diz, e nós temos nos conduzido pelo que a nossa alma fala. E o grande problema do cristão, o grande problema do crente, é quando ele ouve a própria alma, e ele atribui essa voz à voz de Deus. Nem tudo que o seu coração sente é Deus, nem tudo que a sua alma fala é o Espírito Santo. Para que a gente saiba a diferença quando é Deus e quando não é Deus, nós precisamos ter contato e acesso às Escrituras, porque o Espírito Santo nunca irá nos revelar coisa alguma que esteja desconexo das Escrituras. As Escrituras, isso é a Bíblia, é a base, é a nossa constituição, é o nosso solo sólido, inabalável. É através da Bíblia que nós adquirimos a vida, é através da Bíblia que nós temos a direção para onde vamos, é através da Bíblia que é sustentado o nosso casamento, é através da Bíblia, daquilo que é falado, da revelação, que a nossa fé está posta. Então nessa noite, quando a gente for começar a falar sobre o temor do Senhor, com essa abordagem sobre pureza, não é só para homens, não é só para mulheres, não é só para jovens, não é só para adolescentes. Todos nós passamos por conflitos, todos nós temos lutas internas, todos nós travamos batalhas na nossa mente. Alguns travam batalhas porque são introvertidos e não conseguem se expressar, e quando se trata de emoção, ele está preso e ele está um pouco oprimido. Outros são extremamente extrovertidos e conseguem falar sobre isso, mas não conseguem entender limites. De alguma maneira, você e eu precisamos entender à luz da Bíblia o que o Senhor deseja falar conosco quando se trata sobre temor do Senhor. Uma outra coisa que é importante entender é que o temor do Senhor nos dias de hoje não é tão pregado. E não é pregado por quê? Porque algumas pessoas entendem que por sermos uma igreja contemporânea, uma igreja pós-moderna, nós não precisamos nos preocupar tanto com isso, porque afinal de contas, estamos na dispensação da graça. E algumas pessoas confundem graça com libertinagem. E existe uma grande diferença sobre graça e um estilo de vida libertino. A graça nunca vai dar a você ocasião para que você viva pela carne.
Em outras palavras, a graça não é o passaporte que eu e você precisamos para viver uma vida libertina. Pastor, dê um exemplo sobre vida libertina. Eu tenho uma vida na igreja de aparência, mas quando eu estou com a minha namorada, com a minha noiva, com o meu noivo, com a minha namorada, com minha esposa, com meu esposo, seja lá quem for você, nós vivemos do jeito que a gente quer, a gente fala o que quer, a gente faz o que quer, a gente age de qualquer jeito, e a gente rompe princípios bíblicos, mas a gente quer que Deus olhe para nós e diga: eu te abençoo, você é maravilhoso, eu te amo. E eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele vai cobrir multidões dos pecados. O amor de Deus, ele vai nos limpar, ele vai nos aceitar como nós estamos, mas o amor não aceita que nós permaneçamos na presença dele sem sermos mudados todos os dias. Então algumas pessoas têm medo de falar sobre o temor do Senhor, porque parece uma palavra muito dura, e na verdade não é. É uma palavra de advertência, é uma palavra de alinhamento, mas é uma palavra que transforma os corações. Porque o que Deus deseja para você não é apenas salvar você. O que Deus deseja de fato para você é restaurar você como um todo. A palavra sozo, quantos já ouviram essa palavra sozo? A palavra sozo, no original, ela vai significar curado, restaurado e limpo inteiramente, no corpo, na alma e no espírito. O que é que Deus deseja conosco? A palavra sozo significa salvação. Deus deseja nos salvar, mas não apenas no espírito. Deus deseja salvar também a nossa alma, e Deus deseja também alcançar o nosso corpo, as nossas ações com essa salvação. Temor do Senhor, se você puder abrir comigo, eu preciso trazer algum panorama para você, antes de eu falar o que está no meu coração. Eu preciso trazer algumas bases bíblicas. Primeiro nós vamos ler Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Vou ler de novo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a gente já começa entendendo que o temor do Senhor é algo que Deus coloca em nós, Deus permite que tenhamos. Eu quero te explicar melhor. Minha esposa está ali atrás. Minha esposa é muito dócil, uma mulher maravilhosa, mas cara, às vezes eu tenho medo da minha esposa. Se ela olha você daquele jeito, se ela faz aquela pergunta daquela maneira, você precisa ter certo medo dela. Pastor, mas e esse medo é saudável? Esse medo pode, porque a palavra não fala, não precisa abrir, no próximo versículo, 1 João capítulo 4, versículo 18, 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Então, pastor, que conversa é essa do medo? É que talvez a gente não entenda as dimensões do que a palavra fala, mas presta atenção. Esse receio, esse temor e esse medo, na medida certa, é extremamente saudável. Por causa do medo, algumas pessoas não tocam em serpentes para não serem picados. Por causa do medo, tem alguns que nem trocam lâmpada. Eu espero que seja por isso, né? Por causa do medo, alguns nem trocam lâmpada em casa, porque tem medo de levar choque. Por causa do medo, alguns não lavam louça em casa, porque tem medo de que o detergente corroa, como soda cáustica. Então existem vários tipos de medo, vários tipos de temor e de receio. E eu vou dizer para você, é importante que na medida saudável nós tenhamos algum nível de receio e de temor. Isso é limite na nossa vida, isso é limite na nossa vida. E o Senhor está dizendo em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sim, no amor não existe medo. Só que esse medo que fala em 1 João é o medo daqueles que não conhecem a Deus, e que quando olham a Deus, se deparam com a sua realidade pecaminosa, e a única coisa que eles querem fazer é fugir de Deus. Mas o verdadeiro temor ao Senhor, ou o verdadeiro temor, ele não te expulsa, ele te atrai. Ele não te lança para longe, ele te traz para perto. Eu vou te explicar. Os meus filhos me temem, e temem a mãe deles. Quando eles fazem alguma coisa errada, eles já sabem. A gente olha e fala, já era,
acabou Playboy, vem para cá que agora você vai levar umas lapadas. E a gente traz e disciplina os nossos filhos. Só que depois que a gente disciplina os nossos filhos, aquele temor, porque eles ficam assim, ai pai, vai doer, baixa as calças, vai doer. Não é isso, Anne? Ficam desesperados, só que depois que eles são disciplinados, sabe o que acontece? Ao invés de correr da gente, eles correm para nós, porque eles nos conhecem. Eles sabem que a nossa disciplina não era para destruir, a nossa disciplina era para proteger, a nossa disciplina não era para lançá-los para longe de nós, a nossa disciplina era para atraí-los para nós. Então é importante que saibamos quem Deus é e que Deus precisa também ser temido. Qual é o momento que eu preciso temer a Deus? E qual é o momento que eu preciso entender que esse temor não pode me bloquear de me aproximar dele? Simples. Você precisa ter consciência de que Deus te ama, independente ou apesar dos seus pecados, independente ou apesar das suas fraquezas, Deus te ama. Fala comigo, Deus me ama incondicionalmente. Então, você, algumas pessoas e o diabo sabe o que você fez no verão passado. Mas isso não é motivo para que Deus destrua você, para que Deus rejeite você. Logo, o amor cobre multidão de pecados, o amor restaura você, o amor perdoa você. Esse amor, ele gera temor, porque ele sabe, para quem está dentro da casa, sabe, meu pai tem regras. Deus tem regras. Deus tem regras. A mensagem da pós-modernidade, eles usam Gálatas capítulo 5, versículo 1, para viver ao seu bel prazer. Isso é, foi jugo, eu sou livre, Cristo me libertou, portanto eu não preciso me colocar de novo debaixo de jugo, eu sou livre. Então, a pregação da pós-modernidade, que fala de maneira tão errônea da graça, ela usa o pretexto da liberdade para viver em libertinagem. Eu preciso te explicar isso. O temor, ele te aproxima de Deus. Então vamos caracterizar o que seria temor. Temor do Senhor são cercas ao redor das nossas vidas, para que no momento que a gente esteja se afastando dele, a gente tem aquele temor de olhar, cara, eu não posso cruzar isso, porque ele já falou para mim, não cruza, isso aí, não vai dar bem para você, esse negócio está ruim. Então o temor do Senhor são as cercas ao nosso redor, que não nos deixam, ou pelo menos nos dão consciência de não ultrapassar alguns limites, e que sempre vai nos trazer de volta para Deus. Quando nós estamos em Deus, nós não precisamos temê-lo, nós só precisamos amá-lo. Então é importante eu estar cheio de amor, para entender que Ele me ama, mesmo quando eu estou me afastando dEle, Ele me ama, mas Ele vai me disciplinar se for necessário. Porque Deus não é menino. E eu quero trazer isso para você que é pai de família, para você que é mãe de família, para você que é jovem, para você que é solteiro, seja lá quem você seja. A gente precisa hoje deixar isso encher o nosso coração. E o contexto que eu quero trazer para nós é o contexto de uma igreja que Paulo estava escrevendo para eles. A igreja de Corinto. Já ouviram falar sobre a igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja espetacular. Por que era espetacular? Porque era uma igreja que ela estava numa era importantíssima. A era dos grandes pensadores. Então pensa que todos os gregos naquela região onde a igreja de Corinto estava, liberavam muitas filosofias, muitas teses, muitos pensamentos. A igreja sugava aquilo, a igreja tinha acesso a tudo aquilo. O grande problema da igreja de Corinto é que ela tinha alguns problemas peculiares que fez com que Paulo escrevesse para eles. E é sobre isso que eu quero conversar com você um pouco, e eu vou pincelar em alguns versículos. Você pode abrir 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Eu não quero que você se assuste com o que a gente vai ler, com a realidade que estava acontecendo, mas eu quero que a gente preste atenção no que Deus vai falar conosco hoje. 1 Coríntios capítulo 5. Estava acontecendo alguns problemas lá com aquele povo. E aí Paulo escreve para eles aqui, dizendo o seguinte: geralmente, no versículo 1,
se ouve que há entre vós fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados e nem menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que aquele que cometeu tal ato não esteja mais entre vós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 4, juntos vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler até o 5, que fala assim: seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E eu vou dizer, Senhor da glória, o que é que Paulo estava falando, e o que é que esse Paulo está tentando trazer para nós num culto de domingo. É justamente isso que eu gostaria que você pensasse comigo. Paulo está trazendo uma abordagem para a igreja sobre algo que estava acontecendo ali, algo que estava enraizando no meio da igreja. Nós tivemos algumas palavras proféticas com relação a algumas coisas que o diabo estava tentando lançar dentro da Logos. Tivemos algumas visões sobre algumas coisas que o diabo estava tentando fazer penetrar aqui dentro. E uma pastora de uma outra cidade teve um sonho, e ela enviou o sonho, onde um pai de santo vinha no meio da igreja e batia e fazia algumas declarações que tinha a ver com permissividade, tinha a ver com prostituição, tinha a ver com fornicação. Todas essas coisas nos faz pensar, não no sentido de acusar, eu não quero que você se sinta condenado, não quero que você se sinta julgado, mas eu quero que você entenda que nós somos a igreja de Cristo, e nós precisamos olhar para nós e zelar por nós, olhar para nós, zelar pela nossa casa, zelar pelo nosso casamento, precisamos zelar pela nossa comunidade. Por que que essa mensagem foi tão forte para a igreja de Corinto e é forte para nós hoje? Porque naquela época a igreja parecia que estava indo bem, as pessoas tinham um ego inflado, eles conversavam como se tivesse tudo certo, mas as suas vidas por trás dos bastidores estavam uma vida caída, uma vida decaída. Eles estavam envolvidos com algumas permissividades que Paulo constata nas Escrituras que Deus estava reprovando. Algumas ações entre os casais, algumas ações extraconjugais, algumas situações de brigas entre irmãos, que até inclusive estava sendo levado para o juiz lá fora, para decidir na corte uns contra os outros. Então era uma igreja que aparentemente era muito bonita, mas era uma igreja que estava se corrompendo por dentro. O que Deus está dizendo para nós é: não importa o quão bonitinho nós aparentamos, o que Ele deseja de nós é que sejamos bonitos primeiro por dentro, que o nosso reflexo aqui dentro seja um reflexo sério, um reflexo de santidade. E eu volto a dizer para você, eu não estou dizendo que você está sendo condenado se você estiver em alguma prática. O que eu preciso que a gente entenda é que Jesus está nos chamando hoje a conserto, a consertar a nossa vida, a alinhar a nossa vida. E por que tudo isso? Quero te explicar ainda em Coríntios. Acabamos de ler isso e vemos que um dos problemas principais que fez com que Paulo enviasse essa carta é porque aquele homem, que nós não sabemos exatamente quem foi, ou a razão que ele fez, é que ele estava tendo um caso com a mulher que vivia com seu pai, como se fosse a madrasta dele. Então ele estava tendo um caso com essa mulher. O que nos intriga é que Paulo era muito direto, então Paulo dá uma palavra diretiva a esse homem, mas Paulo não fala com essa mulher. Subentende-se que essa mulher não fazia parte da comunidade cristã, ela era de fora. Então, se ela era de fora, o julgamento dela ficava com Deus. Mas Paulo estava dizendo: aqui dentro eu preciso colocar ordem, eu preciso consertar algumas coisas, eu preciso trazer a luz da palavra, para que você não ande achando que está tudo certo, quando a palavra está dizendo: não, muda algumas coisas aí, muda algumas coisas aí. Então deixa eu passar para você
3 níveis que aquela igreja estava vivendo de degradação. Eram 3 níveis de degradação, de falsidade. Eles estavam caindo por dentro, mas parecia que estava tudo bem. O primeiro nível, que a gente encontra no versículo 9 e no versículo 10, era um pecado contra si mesmo. Eles estavam vivendo impureza. A palavra fala, deixa eu abrir para você no versículo 9 e 10. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho, agora é o 9, vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Então Paulo estava dizendo que naquele tempo as pessoas estavam pecando contra si mesmo, prostituição. Como que isso nos afeta? A igreja de Corinto estava vivendo em prostituição. Estava tudo muito normal. Estava tudo muito simples. As pessoas não tinham mais temor de Deus. O interessante é que elas sabiam o que falar. Elas tinham as coisas certas para falar, mas elas não tinham o coração correto diante de Deus. Deixa eu trazer já a aplicação desse ponto para você entender. Prostituição, fornicação e adultério são alguns dos pontos que entristecem o coração de Deus, a ponto dele dizer: eu odeio isso, eu detesto isso. Você vai encontrar isso em várias ocasiões nas Escrituras. Só que nós temos uma situação delicada, porque a palavra fala, Jesus dizendo, na graça, se você olhar com seus olhos para uma mulher e tiver pensamentos impuros com ela, você já adulterou. Fala-me Deus, pastor, e agora? Agora contigo é a sorte e o sangue de Jesus tem poder. Mas olha só, e agora, pastor? O negócio está feio para o nosso lado. O que a gente vai fazer? Como que a gente lida com isso? Como que a gente resolve isso? Esse era um problema. Eu não estou dizendo que eles só olhavam e cobiçavam. Eu estou dizendo que a palavra diz que eles não apenas olhavam e cobiçavam, eles iam para o ato. Agora, ninguém cai da noite para o dia, certo? É uma sucessão de concessões. Hoje eu estou bem, mas eu abro uma pequena brecha, aí eu dou um passo. Eu abro outra pequena brecha, eu dou um outro passo. Eu abro outra pequena brecha e daqui a pouco o negócio começa a aumentar. Começa na nossa mente, desce para o nosso coração e depois nós praticamos. A Anne falou, da outra vez que ela pregou, sobre o tempo que nós temos para não deixar um pensamento se tornar um projeto de vida ou uma ação prática. Nós temos 5 segundos, que é o momento que ele penetra a nossa mente. Quando ele penetra, a gente fala: cai fora, porque isso aqui não tem nada a ver com Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Mas se você alimenta aquele pensamento na sua mente, ele vai descer para o seu coração, e depois que ele desce para o seu coração, ele vai se concretizar. Nós não podemos viver como cristãos sendo semelhantes às pessoas que ainda não conhecem a Deus. Porque é normal aí fora você ir para um happy hour, chegar num bar, você mete o copo de cerveja, você bebe até o talo, você fica louco e você abraça um ou outro. Diga-se de passagem que bar, quero deixar bem claro, na minha concepção como pastor da Logos, bar não é o lugar ideal para que você vá encontrar alguém para ter uma noite maravilhosa. Bar é lugar de azaração. Bar é lugar onde as pessoas já planejam mal. Bar é o lugar onde as pessoas que vão ali vão com uma única intenção. Ou você vai encontrar alguém, ou você vai se envolver com alguma coisa. Bebida alcoólica, ela vai te deixar autossuficiente para você não ter mais pudor nas suas palavras, ou nos seus olhares, ou nas suas ações. E quando você vê, você está enredado por um laço que vai te prender e vai te levar cada vez mais profundo. Eu quero que você compreenda que o que Paulo estava falando sobre essa igreja não é diferente do que acontece na igreja pós-moderna hoje. A libertinagem, onde as pessoas não cuidam mais de si, onde elas esqueceram que o seu corpo não é mais seu. No capítulo 6 você vai ver isso. O seu corpo é de Deus, o seu corpo não pertence a você, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar desse templo. Nós precisamos zelar pelos os membros
que Deus nos deu. Paulo fala, em Romanos ele diz assim, ó, santifique os vossos membros. Santifique os vossos membros. Por que Deus estava advertindo aquela igreja? Porque Deus não pode fazer aliança, e Deus não pode manifestar a sua glória, onde a igreja publicamente vive uma vida dupla. Onde a igreja é algo aqui, mas lá fora ela é outra coisa. Deus está nos tratando e nos alinhando aqui, para que a gente seja reflexo lá fora, para que de fato a gente tenha uma vida íntegra lá fora. Só na área moral? Não, em tudo que é área. Em tudo que é área, Deus deseja apertar o parafuso em todas as áreas da nossa vida. Talvez um ou outro aqui não queira nem voltar mais para a igreja no próximo culto. Meu Deus, o pastor está pegando pesado, está nos amaldiçoando. Prefiro estar diante de Deus com a mente limpa e tranquila, do que estar concordando se você estiver caminhando para o mal, para a tua própria destruição. O que é que a palavra fala sobre o amor? Porque a gente fala muito sobre o amor, mas a gente não quer tocar em algumas áreas, a gente não quer tocar naquelas áreas que incomodam. Cara, se você ama e se você é misericordioso, você não vai deixar o outro morrer, você não vai deixar o teu irmão que está fazendo alguma coisa errada, continuar fazendo alguma coisa errada. Não adianta chegar para o pastor, pastor, tal pessoa está fazendo isso, beijo para ti também, o que é que eu vou fazer? Eu vou repreender, mas se você viu, vá lá e ajude o irmão a não cair. Às vezes é mais ou menos assim, o irmão está lá dentro de um prédio, pegando fogo, gritando, meu Deus, me ajuda, e a gente, olha, estão tão felizes lá dentro, que alegria, esse fogo vai passar, eu creio, eu estou orando daqui. É a mesma coisa de você lançar alguém para a morte, quando você vê o erro e você não ajuda. Vou te contar um testemunho meu pessoal, tá? Estava no Amazonas, numa cidade chamada Parintins. Já ouviram falar de Parintins? Aquele festival do boi bumbá. Então todo ano nós fazíamos um festival para evangelizar, levávamos 100 mil garrafinhas de água, dávamos folheto e conversávamos com pessoas, expulsávamos demônio. E naquele ano a Anne não tinha ido, eu estava sozinho lá com uma equipe de quase 50 pessoas, e dormíamos em barraca numa escola, e colocamos a barraca para no outro dia de manhã acordarmos cedo e sair pela rua evangelizando. E naquela noite uma mulher nua, de onde veio aquela enviada das trevas eu não sei, eu só sei que ela veio vindo, ela entrou no ambiente da escola, e ela poderia ter ido em qualquer barraca, aquela infeliz foi na minha barraca. Então ela começou a bater na barraca, tentar empurrar, eu estava dormindo, eu estava só de short, sem camisa, e eu escuto aquele negócio batendo, arranhando assim, eu falei, quem está aí? Ela falou, é a Mariazinha. Eu falei assim, quem que é Mariazinha? O que é que você quer? Eu quero entrar. É o Sandoval. De que troço é Sandoval? Não sei o que você está falando. Ela falou, eu quero entrar. Então tem a porta e tem uma outra tela por fora. Eu abro a primeira tela, aí fica aquela vazada, eu olho, a mulher estava 100% nua. Eu subo e digo, saia daqui, ela botou a mão assim dentro, eu vou entrar, aqui não, querida, você não vai entrar aqui. Aí eu começo a gritar, falei, se você entrar, eu vou lhe arrebentar, eu vou quebrar os seus dentes. Meu irmão, você tem que fazer alguma coisa. Se você não for radical contra o pecado vai ser radical contra você. Então a minha única libertação era, se você entrar aqui, você não sai mais, porque eu lhe mato, eu vou bater em você, eu vou quebrar os seus dentes, eu vou quebrar o seu nariz. E ela, não, eu vou entrar, eu empurrava com o pé assim, aí eu gritei tanto, e essa mulher correu. No que ela correu, eu esperei um pouquinho e saí. Aí fui bater em barraca, fui nos quartos, falei, gente, o que está acontecendo? Ninguém ouviu eu gritar? Não, o que está acontecendo? Vamos lá. Encontramos a mulher em cima de uma árvore. A polícia, já tinha chamado a polícia, foi atrás dela. Ela desceu da árvore, entrou dentro de uma casa, deitou no meio do marido e da mulher, ficou se abraçando com o marido. A mulher começou, batia nela e batia no marido, porque achava que se conhecia, mas não se conhecia. Era loucura mesmo, você vê como está o mundo. A mulher sai, é presa, enfim, estava dentro do camburão. De manhã cedo nós acordamos na escola para tomar café, e eu vou contar essa história. E comecei a contar e falei, gente, por que vocês não acordaram? Nem não te ouvimos. Um homem vem no final, um missionário abençoado, chega, bate no meu ombro e fala assim, eu ouvi você, eu fui o único que ouvi, que eu estava mais perto. Por que você não fez nada?
porque eu queria saber se você era homem de Deus mesmo. Eu queria saber, e agora eu sei que você é homem de Deus. Quase que eu pegava no pescoço dele. Não, eu era, agora eu não sou mais, eu vou matar você. Sabe por quê? Sabe o que aquele rapaz fez? Ele estava sendo negligente e omisso. Se eu não fosse um homem de Deus mesmo, eu teria caído. Preste atenção, porque às vezes nós podemos livrar pessoas da morte. Nós podemos livrar pessoas do mal quando a gente levanta a mão e quando a gente repreende, quando a gente chama para uma conversa sincera e fala: senta aqui, deixa eu falar com você. Então, meus irmãos, ao invés de a gente estar julgando os outros, tenhamos temor, porque se a gente viu alguma coisa e a gente não conserta e a gente não ajuda, o peso daquela vida também vem sobre nós. Nós precisamos começar a ser crentes de verdade, onde a gente protege um ao outro. Nós não podemos lançar o outro para a cova dos leões, nós precisamos proteger uns aos outros. Mas parece que tem um negócio no meio do, eu não vou nem dizer no meio do mundo, né, no meio da igreja, que às vezes a gente tem um senso de vingança tão grande, que se a gente vê o outro caindo, a gente fala: glória a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de ouro para ver o outro cair. Nós precisamos ajudar e não destruir a vida de ninguém. Nós precisamos levantar pessoas de onde elas estão, porque por trás daquele pecado, daquela falha, existe alguém que é amada por Deus. Existe alguém que precisa de uma outra oportunidade. Existe alguém que, se de repente recebe essa oportunidade, vai crescer e nunca mais vai voltar a praticar aquilo. Um outro problema, uma outra degradação, eu falei que ia falar 3 para vocês. A primeira era que eles estavam pecando contra si mesmo, prostituição. Deixa eu pegar mais aqui, ainda não fui. Eu não sei quantos estão namorando, eu não sei quantos são noivos, mas eu acho ótimo o domingo para falar sobre isso, porque é o domingo que está todo mundo junto, né? Já ouviu uma música de criança, bem simplesinha, fala assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê. Aí fala da mão também, né? Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, mãozinha no que pega. Dá para cantar comigo? O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha no que pega. Duvido você ir na casa do Rogério e pegar aquela costela que só ele sabe fazer. Você não pega, porque ele vai meter o cacetete na sua mão. Aí a gente sabe que tem um cara vigiando, a gente não entra em alguns lugares. A gente sabe que tem uma câmera olhando, a gente não vai em alguns lugares. Mas quando se trata de Deus, a gente esquece que Deus é Deus e que Deus vê tudo, que Ele está em todo lugar. Então a gente toca, porque parece que Deus não está vendo. A gente olha, porque parece que Deus não está vendo. E a palavra diz: se você tiver de temer alguém, não tema o diabo não, porque o diabo não tem poder sobre nada. Tema a Deus, porque Ele tem poder, inclusive, de lançar a sua vida no inferno ou nos céus. Então nós precisamos sim temer a Deus, inclusive nos nossos relacionamentos, noivos e namorados. Se você se atraca, se você está com relacionamento acalorado, você começa em algum momento se expor a perigos. Sabe o que significa esses perigos? Significa que você vai dar brecha na sua vida, e você vai pegar o seu corpo como se fosse seu, e você vai dar para que alguém toque, ou você vai se expor para tocar o corpo de alguém. Isso é imoralidade sexual, isso é fornicação. E Paulo estava tratando de uma maneira muito séria que fornicação não é brincadeira para Deus. Fornicação é coisa séria, adultério é coisa séria, prostituição é coisa séria. Então preste atenção, vigie. Se você não dá conta, case logo. Se você não tem como casar logo, te afasta, mas não fica junto. O mundo aí fora, as pessoas dormem juntas no primeiro encontro, e depois vai embora e dorme com outro e não tem compromisso algum. Nós não somos assim. Nós temos um código de conduta, um código de ética. Nós temos uma constituição.
A Bíblia fala que o sexo foi feito para depois do casamento, depois da bênção de Deus, depois do momento que você se compromete. Sexo é algo lindo, é algo saudável, é algo puro. Nós não podemos banalizar, nós não podemos agir de qualquer maneira. Nós não podemos quebrar essas alianças que a gente fez, nos relacionando com qualquer pessoa. E a palavra, inclusive, diz o seguinte, que quando você tem essa transgressão de aliança e você dorme com alguém, você se apega ao espírito daquela pessoa, à alma daquela pessoa, e a alma da pessoa se apega a você. Imagina só, Deus gerou você e criou você, a sua imagem e semelhança, e o diabo diz, não, eu quero destruir a sua identidade. O sexo ilícito é justamente isso. O momento que Deus quer revelar a pureza, para que você o adore em pureza, através de sua aliança, o diabo quer deturpar isso em você, para que você tenha vários relacionamentos, e perca a essência da sua identidade. Porque ele fala, o que Paulo está dizendo ali é, quando você se apega com uma prostituta, a alma da prostituta se apega a você. Os espíritos malignos que estavam nela se apegam a você. As maldições que estavam nela se apegam a você. E vice-versa. O que está em você se apega a ela. E daqui a pouco você está todo misturado, ou você já veio misturado, e parou hoje. E aí se pergunta, por que as coisas não dão certo nessa área na minha vida? Por que eu não vou para frente nessa área? Por que as coisas sempre estão me pegando? Porque existem situações que você quebrou a aliança com Deus, e você não voltou lá ainda naquele ponto, para restaurar a aliança com Deus. Tudo tem a ver com o que a gente chama de aliança com Deus. Nós não temos mais a valorização sobre o que significa ter aliança com Deus. Quando você fez uma aliança com Ele, Ele disse, o seu corpo é meu, porque o meu corpo agora é seu. Paulo está nos instruindo aqui, assim como instruiu a igreja de Corinto, viva em santidade. Mas só os solteiros, ou só os que estão noivos ou namorando? Não, os casados também. Porque alguns acham que casar resolve o negócio. Alguns dizem assim, não rapaz, vamos logo casar, porque depois que casa resolve. Nem tanto. Porque se você casa para resolver, é que esse negócio estava errado lá atrás, e casamento não resolve. Casamento potencializa o que é bom e o que é ruim. Então algumas pessoas entram no casamento para resolver algumas questões mal resolvidas ali. Isso é, alguns impulsos sexuais. Vamos logo casar porque a gente vai ter relações o tempo todo e daqui a pouco resolveu tudo. Não resolve, querido. Chega uma hora que você fala, ai meu Deus do céu, preciso de outra coisa, preciso ir além. Deus está dizendo, vamos resolver esse caso hoje. Porque não é certo você continuar pulando de galho em galho. Não é certo você continuar comprometendo a aliança que você tem com Deus. E por que não é certo? Porque cada hora que você faz isso, você se afasta dele. E quando você se afasta dele, você vai caindo em alguns laços, em alguns calabouços, em algumas prisões. Não é que Deus está amaldiçoando você, mas é que Deus precisa permitir que algumas coisas aconteçam porque você escolheu. Isso é, a gente colhe o que a gente planta. Então, casados, prestem atenção. Satisfaça-se com a sua esposa. Esposa, satisfaça-se com os seus esposos. Quando você estiver passando por alguma crise, por algum problema, o seu manual está aqui. Você tem pastores, você pode procurar os pastores, você pode procurar a liderança, você pode procurar um amigo e dizer, nós estamos tendo conflito, não sabemos como resolver, como que a gente vai resolver isso aqui? Mas nós precisamos ir tratando o que precisa ser tratado, para a gente não chegar ao nível de cair num buraco, onde a gente vai perder muita coisa, onde a gente vai comprometer muita coisa. Aliança. Esse povo estava pecando contra si, vivendo em impureza. Mas eles também estavam pecando contra o próximo. Vou ler o versículo 10 agora para você ver. Versículo 10 do capítulo 5. Vocês estão comigo? Estão calados, eu entendo que está descendo a palavra aí. Deixa descer, querido. Só faz 30 minutos que eu estou falando aqui. Isso é maravilhoso. Já estou chegando ao final, mas olha que lindo. Vocês aí bem caladinhos, só recebendo. Versículo 10 diz assim: isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores,
ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo está dizendo aqui no versículo 9 e completando no versículo 10, não se associem a essas pessoas que vivem assim, a essas pessoas que não têm limite, que vivem uma vida desregrada, indisciplinada. Só que a gente aponta lá para fora, né? Quando fala de compulsão sexual, quando fala de impureza, a gente fala, olha os impuros, olha os iníquos, olha os imundos. E Deus está dizendo, não, eles não têm noção do que vocês têm. Existe mais misericórdia para eles lá fora do que para nós aqui dentro. Recebemos a palavra constantemente, temos acesso, alguns mais do que outros inclusive. Então o que Paulo está dizendo é, eu quero que você chame a atenção de quem está do seu lado, daquele que está decaindo na fé. Mas digo para você, se ele estiver vivendo de tal maneira, dessa forma, que você não se associa a ele, o que é que ele está dizendo com isso? Cuidado nos seus relacionamentos, para você não estar sendo influenciado dentro de ambientes onde pessoas com a mentalidade maligna, satânica e devassa têm acesso à sua mente, influenciando você a viver da mesma maneira. Pessoas boas de verdade para você não vão te conduzir à desgraça. Pessoas boas, elas vão chegar para você e elas vão te repreender. Às vezes a gente acha que as pessoas boas são só as que abraçam, né? Não. Geralmente as que te repreendem, geralmente as que chamam você no canto e puxa a tua orelha, está preocupada com a sua vida e com a sua conduta. Então Paulo está dizendo, chama atenção, mas não se dê a relacionamento com pessoas que não querem mudar, para que você não se contamine. Ajude sem se envolver a ponto de se contaminar. Então eles não estavam tendo cuidado com o próximo, eles também estavam pecando contra o próximo. Esse ponto é sobre avareza e roubo. As pessoas estavam sendo avarentas, não estavam cuidando uns dos outros, e elas estavam roubando umas às outras. Avareza e roubo. Ver o irmão precisando de algo e não ajudá-lo é avareza. Você tendo condições. Eu não estou falando que você é o salvador da pátria, que você tem que fazer tudo. Mas ver alguém precisando de ajuda e você dizer, não vou fazer nada porque Deus está tratando. Sabe aquele senso profético que não tem nada de profético? Eu não vou fazer nada porque eu não quero atrapalhar o agir de Deus na vida dele. Pelo amor de Deus, meu irmão, quem você pensa que é, você não vai atrapalhar, você só ajuda. A disciplina quem vai impor é Deus, mas você precisa ajudar pessoas, você precisa acolher pessoas. Ele fala então sobre a avareza, mas ele fala sobre o roubo, que é a outra parte pior, que era onde pessoas estavam metendo os irmãos na justiça, para buscar uma oportunidade para ter um pouco mais. As pessoas estavam vendo uma maneira de lucrar e de ganhar, inclusive com alguns casamentos. Estava acontecendo na igreja de Corinto alguns divórcios, os homens estavam deixando as mulheres, e estavam correndo para mulheres que tinham mais dinheiro. Interessante, né? Deixava as mulheres que tinham menos dinheiro, parece um bom negócio, né? Você, já vi 40 anos contigo, querida, já não és mais a mesma coisa, aquela tem mais dinheiro, então elas por elas vão ficar com o que tem mais dinheiro. Era desse jeito, eles corriam para poder ter um certo ganho em cima de alguém. Estavam pecando também contra o próximo. O terceiro nível de degradação é que eles também estavam pecando contra Deus, é o que a gente chama de idolatria. Eu quero que você preste atenção nessa sequência: dinheiro, poder e sexo. Dinheiro, poder e sexo. Quando o cara está sem dinheiro, meu Deus, ele se sente o lixo. Estou devendo, não aguento. A esposa dele, vem cá meu amor, deixa eu te beijar, não aguento. Hoje eu não estou estimulado, por favor me deixa de lá. Hoje eu não dou conta, estou tranquilo, me deixa aqui, eu quero orar, eu quero... Faltou dinheiro. Mas o dinheiro, ele gera uma falsa sensação de poder. Por isso que a palavra fala para a gente não viver buscando dinheiro, a gente não viver buscando riqueza. Não quer dizer que você não possa ter o suficiente, bastante. É que a palavra está dizendo, não inverte as ordens, não coloca dinheiro em primeiro lugar. Porque quando você corre para ganhar dinheiro pelo dinheiro, a ideia do dinheiro é que o dinheiro gera status. Quanto você tem, o que você usa, onde você vai, onde você come, para onde você viaja. Dinheiro gera falsa sensação de poder.
E o poder faz você não ter escrúpulo algum. Falsa sensação de poder tira de você a ideia de escrúpulos, de parâmetros e de limites. Tá, vamos pensar. Nós tivemos uma situação aqui em Londrina. Eu não sei se vocês lembram, mas eu não sei se foi com contadores. Vê se vocês lembram, onde teve uma situação de pedofilia, que houveram vários políticos que estavam participando de uma roda de pedofilia. Meninas eram vendidas ou se vendiam para eles, e isso aí correu o Brasil inteiro. Essas pessoas inclusive foram presas. Começou aqui em Londrina. O GAECO estourou várias casas. Tem políticos importantes aqui que estão presos até hoje porque foram pegos segundo esse caso de pedofilia. Me fala uma coisa: o cara tem dinheiro, o cara tem uma família, o cara tem prestígio, o cara pode ir para onde ele quiser ir. Aí ele deseja uma adolescente, uma pré-adolescente, e ele não tem parâmetro, não tem limite. Por quê? Porque ele tem dinheiro no bolso, e aquele dinheiro dá uma falsa sensação de poder. Aí o que ele faz? Eu posso, eu tenho desejo, eu quero, eu posso. Eu tenho desejo, eu quero, eu posso. Aí ele olha no espelho e fala: cara, você é bonito, você é rico, você é jovem, vai à luta, satisfaça o seu coração, afinal de contas o seu coração é que manda. Aí o cara vai lá e o cara dorme com pré-adolescentes e com adolescentes. Deu senso. Será que ele não acha que uma hora ele vai ser pego? Será que ele não acha que uma hora ele vai deixar uma pista ali, alguma coisa vai acontecer? Só que quando a gente está cego, ensoberbecido pelo pecado, a gente acha que ninguém está vendo nada. Mas eu quero garantir para você uma coisa: os olhos de Deus passeiam por toda a terra, Deus vê todas as coisas. Gente, vamos cuidar de nós, porque se a gente peca contra nós, a gente peca contra o nosso próximo. Se a gente peca contra o nosso próximo, a gente peca contra Deus. É a idolatria, é o amor ao nosso próprio ego, ao nosso próprio coração. Um ponto muito peculiar que tinha lá na igreja, onde a igreja de Corinto estava, é que o povo, eles tinham um ego muito inflado. Um ego muito inflado. E Apolo, deixa eu só tirar a Bíblia daqui, para ler para você direitinho. Apolo tinha um monumento, é isso mesmo, um monumento enorme, com a figura de um homem nu, que caracterizava a perfeição do corpo, o narcisismo. Só que essa figura, essa imagem, esse monumento, fazia com que houvesse muitas ações de homossexualismo naquele lugar. A idolatria faz com que a gente perca a referência da imagem de Deus e a gente passe a adorar qualquer outra imagem, às vezes a nossa própria imagem. Então o homossexualismo era uma coisa que estava avassaladora naquele ambiente, naquela região. As pessoas não tinham mais senso nenhum. Outra coisa que tinha lá era a deusa do sexo, Afrodite. E com ela havia mais de 10.000 prostitutas que desciam até o porto semanalmente para se prostituir com todo mundo que vinha. Então a cidade era uma cidade suja, moralmente era uma cidade decaída. Me pergunto, a igreja estava lá. Como que uma cidade pode ser moralmente caída se a igreja está lá? A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a mão de Deus, é os olhos de Deus, é a boca de Deus, é o coração de Deus. O que estava acontecendo? A igreja era conivente, porque a igreja estava vivendo a mesma coisa. Eu chego na minha conclusão hoje. Nós estamos numa cidade que nós abrimos a boca para reclamar, para falar do que está errado, para falar dos tanto de prostíbulo que tem, do tanto de boca de fumo que tem, do tanto de corrupção que tem. Como que essas coisas podem estar acontecendo se Londrina é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil? Por que essas coisas estão acontecendo se nós, como comunidade bíblica Logos, estamos aqui? Porque a Bíblia não era para estar acontecendo. Alguma coisa tem que mudar quando a igreja chega no lugar, porque a Bíblia fala, Jesus dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por que as coisas não estão indo bem? Por que não está dando certo? Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo associados aos mesmos princípios e valores que o mundo vive. E ainda nos chamamos de cristão,
e queremos ser abençoados pelo estilo de vida que Deus rejeita, pelo estilo de vida que Deus condena e que vivemos lá fora. O que o Senhor está nos dizendo hoje é que Ele está nos chamando a entender que Ele é vivo, Ele não morreu, Ele não é um velho gagá, e que Ele deseja expressar o coração dEle em amor, nos dando oportunidade de consertar o que temos que consertar e não viver no erro. Porque uma hora ou outra, se você está vivendo errado, a Bíblia fala que o que você vai produzir de frutos, vão ser frutos indignos, frutos de injustiça. E eu vou dizer, as consequências sobre as ações erradas que Deus vai enviar, vai brecar a bênção na sua vida, vai brecar a prosperidade na sua vida, vai brecar um monte de coisa que poderia acontecer na sua vida. Então não carregue um jugo desnecessário. Está na hora da gente abrir o nosso coração e a gente ser sincero e dizer: eu tenho falhas. O problema não é você ter falhas, o problema é você viver com as falhas, demonstrando que você é top de linha, que você é o cara, que você é a mulher. Nós precisamos parar de viver essa falsidade, nós precisamos parar de viver essa aparência, precisamos de parar de viver com status. Você não é o seu status, você não é o seu status. Quantos likes você tem no Facebook, que importa para Deus? Quantos seguidores no Twitter, quantos seguidores no Instagram, que importa para Deus? O que Deus está dizendo é: eu quero você para mim, eu quero que você volte a ser quem eu gerei você para ser. Eu quero que você desfrute do que de fato é o meu corpo aí na terra. Eu quero purificar você, porque eu quero abençoar o seu casamento, eu quero abençoar os seus filhos, eu quero abençoar a sua história, eu quero abençoar a sua trajetória. Não existe nada que você venha enfrentar que Jesus já não tenha resolvido na cruz do Calvário. Então lança sobre a cruz, mas pede ajuda, pede socorro. Pastor, eu fico com medo de pedir socorro para a pessoa errada e daqui a pouco eu ser condenado. Não te preocupa, porque uma vez que você confessa, você se livra. E se o irmão usar aquilo contra você, deixa ele nas mãos de Deus. Mas Deus está querendo gerar esse sozo, essa salvação, no corpo, na alma e no espírito. É inadmissível que a gente continue sendo uma igreja que prega tudo que a gente prega, mas a gente não tem uma expressão em cima do nosso discurso. Falo isso para a liderança que está aqui, todos vocês da liderança, preste atenção, ouça essa palavra primeiro para nós. Falo para você que é membro, essa palavra é para nós. Nós falamos sobre uma cultura de santidade, uma cultura do reino de Deus. Então vamos viver isso, não dentro da igreja, vamos viver isso lá fora, porque o avivamento de fato é lá fora. É quando você está no seu trabalho, é quando as pessoas olham para você e elas pedem propina, e você diz: eu não vou dar propina. Então você já era, tudo bem, me arrebenta, mas eu não vou dar propina. É lá fora quando você pode estender a mão e ajudar alguém. É lá fora quando você não tem rabo preso com outra pessoa e você pode dar um conselho para ela: cara, não faz isso com a tua esposa, sem medo do cara olhar para você e dizer: ah, para com isso, você faz isso com a sua. Deus está dizendo para nós: o resultado aí fora não é político, o resultado aí fora não é social, o resultado aí é de uma igreja omissa, de uma igreja que se apaga, de uma igreja que compromete princípios e valores. Está na hora da gente entender que as cercas já foram levantadas, as cercas do temor do Senhor. Ele está dizendo: você não tem que viver com o temor do Senhor, no temor do Senhor. Você só precisa ter certeza que Ele existe e que Ele é poderoso, que um dia eu e você vamos prestar conta para Ele. Mas Ele está dizendo: se você viver no amor, o verdadeiro amor vai tirar você dali e vai deixar você aqui, no centro da vontade dEle. Queridos, hoje o Senhor quer lançar água sobre as nossas vidas e Ele quer nos purificar. Isso aqui eu estou falando sobre o âmbito moral, sobre o âmbito de pureza sexual. E eu preciso dizer, só vou pincelar para a gente concluir. Alguns podem dizer: pastor, mas como que a gente resolve isso? Porque eu tenho impulsos. Eu não consigo. Os meus hormônios estão vazando pela minha cabeça. Eu não sei o que fazer. Como que Deus coloca isso em mim? Ele não colocou isso para a sua destruição. A maior expressão de adoração a Deus é quando você se depara com a sua maior fraqueza
e você diz: Senhor, estou louco para fazer isso, mas sabe de uma coisa? Eu te amo mais, me ajuda, vou correr daqui. E aí você corre. Você podia ter pecado, você era livre para pecar, você podia ter feito o que você quisesse, ia ser perdoado depois, mas todo pecado tem consequência. Diga-se de passagem, eu não quero. Mas por que você não quer, cara? Está aí à disposição, teu corpo está pedindo. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com minha esposa, com meu esposo, você. Eu tenho um compromisso com meus filhos, com a minha família. Eu tenho um compromisso com a igreja. Eu tenho um compromisso com irmãos que olham para mim e que foram ganhos através de mim. Eu tenho um compromisso com irmãos que olham para mim e dizem assim: cara, eu estou animado porque eu vejo esse cara crescendo em Deus, eu também quero. Eu tenho um compromisso com o reino. Por isso eu digo não ao pecado. Eu digo para você: Deus recompensa. Todas as vezes que você rejeitar o pecado, Deus vai recompensar você com coisas maiores. Sabe o êxtase, o clímax que o sexo pode gerar em você? Uma experiência com Deus pode te dar uma sensação muito mais profunda do que aquela. Às vezes a gente se limita a certas coisas ilícitas, e Deus está dizendo: as coisas ilícitas vão gerar mais vida ainda. Corre para o que é bom. Corre para o que é bom. Eu já tive experiência de arrebatamento, sensações incríveis que eu nunca senti no meu corpo. Duas vezes que eu fui arrebatado aos céus, eu já tive experiências incríveis, sensações incríveis. Porque o pecado gera em nós sujeira, pavor, medo, vergonha, timidez. Mas quando você está em Deus, gera força, esperança, vida, ousadia. Então, vai buscar na fonte, vai buscar na fonte, vai buscar na fonte. E hoje eu creio que o Senhor está querendo nos limpar aqui. Então, só para explicar, você tem todos esses hormônios, você está na flor da idade. Como que eu posso fazer, pastor? Como que a gente resolve isso? Primeiro, a palavra fala para você consagrar os membros do teu corpo a Deus. Se você estiver em oração, dizendo: Senhor, eu estou aqui, sou fraco, mas estou aqui, cumprindo alguns princípios. Quando se trata de carne, eu fujo. Tem problema com pornografia, amado? Não fica sozinho na frente do computador. Tem problema com sexo oposto? O homem tem problema com mulher? Não fica sozinho com ela abraçado. Se você não é casado, desgruda um pouquinho, fica longe. Tem problema com roubo? Não fica onde tem as coisas dando sopa. Tem problema com mentira? Nem se mete em conversa, já corta ali, já fala a verdade. Isso é, foge. A palavra nos dá essa direção: fuja da aparência do mal. A gente foge para a aparência do mal, né? Deus está vendo, fuja da aparência do mal. Mas às vezes a gente está querendo correr para lá. Então começa assim, você foge. Quando você foge, você liga para alguém, você conversa com alguém. Você fala: cara, ora por mim aqui agora. Se não tiver ninguém para orar, compra uma água bem gelada. Mas bem gelada. E derrama assim um pouquinho na tua cabeça, que você vai ficar esperto. Passa rápido. Mas faz alguma coisa. Só não corresponde com aquilo que a sua alma está querendo. Fuja da aparência do mal. Amém? Deu para entender? Como que a gente pode ser limpo disso, pastor? Como que a gente pode resolver isso? Primeiro, sendo sincero. Duvido que tenha algum homem aqui que não tenha situações de tentação dentro de você, que você precisa lutar. A menos que você seja um ciborgue, né? E eu acho que o ciborgue de hoje deve ter alguma programação ali para ser galanteador. Mas enfim, todos nós temos. E mulheres, não é só homens que têm situações de tentação não, tá? Mulheres também têm, em várias áreas. Peça ajuda, seja sincero. É muito melhor uma igreja que se expõe dizendo: eu sou fraca,
porque na sua fraqueza Deus fortalece você. É quando você pensa que você é fraco que Ele faz você forte. Do que uma igreja que aparenta ser boa, mas ela está vivendo fragilmente por trás e vivendo uma vida em decadência. Então Deus está nos chamando para sermos transparentes. E se a gente for transparente, nós precisamos ter misericórdia uns dos outros. Quando alguém confessar um pecado para você, chama a pessoa e abrace, perdoe, porque a medida da misericórdia que você oferece é a medida da misericórdia que você recebe. Não julgue, porque se você julgar, você se torna também réu de juízo. Vamos abraçar as pessoas, vamos dar oportunidade para as pessoas, porque esse é o reino. Nós só não podemos descer esse nível da graça de Deus para viver como se fosse mundanos, porque os nossos parâmetros são outros. A sua alma e o seu coração não são Deus. Quando a tua alma pedir para você fazer alguma coisa contrária à palavra, diga: eu quero obedecer ao meu Senhor. Corra. Pastor, mas se eu cair, peça perdão, querido, mas confesse, porque a confissão exposta, ela faz com que você alcance perdão e misericórdia. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.